numa série sobre emoções, não é verdade? E nessa série sobre emoções, o que a gente está fazendo? A gente está tentando mergulhar no tema das emoções, mas não apenas para falar sobre as emoções, mas falar sobre elas de uma perspectiva centrada no Evangelho, ok? O que é isso? É falar sobre as emoções, sobre os óculos, né? Através dos óculos do conjunto de ensinamentos que Jesus deixou nos seus ensinamentos, ok? Que Jesus deixou. Isso a gente chama de olhar na perspectiva centrada no Evangelho. Então, Deus nos deu emoções, elas são de Deus, e o que eu quero fazer é olhar as emoções de Jesus. Para a gente perceber que Jesus, como ele sentiu suas emoções, e a gente fazer uma comparação, fazer um paralelo. O que ele suportou, o que ele sentiu, quando ele deixou as emoções ajudarem. E aí a gente vai calibrar nossas emoções com as dele e a gente vai tentar aprender a reagir. E não apenas, a gente vai tentar não apenas reagir, mas responder com as nossas emoções centradas no Evangelho. Na semana passada a gente falou sobre dor, onde estava Deus quando a gente sofre. E aí a gente teve a Regiane falando com a gente sobre a perda do irmão, um depoimento muito tocante, muito legal. Hoje a gente vai falar sobre um outro tema. E se você não viu o depoimento da Regiane, tá no nosso canal do YouTube, depois eu vou deixar aqui em cima no card se você estiver assistindo depois para você poder assistir, ok? E hoje nós vamos falar sobre outro tema muito pesado, muito legal, mas delicado, que a gente precisa tratar. A gente vai falar sobre ansiedade, ok? E foi muito interessante eu perceber, estudar sobre ansiedade para poder falar com vocês sobre isso. Não sei se você sabe, mas a gente estuda antes de fazer uma mensagem. A gente não chega, acorda no domingo e simplesmente vai falar sobre o tema. Não. Eu tenho que estudar, eu tenho que pensar, eu tenho que me aprofundar no tema para poder trazer um conteúdo com substância para você. E esse tema ansiedade é muito, muito interessante. Eu preciso fazer uma confissão para você aqui. Uma confissão pastoral. Eu descobri, ao estudar esse tema, ao perceber a intensidade desse tema, eu descobri em mim uma dificuldade de lidar com a ansiedade. Muito grande. Mas a ansiedade que a gente está acostumado a pensar e ver é como aquela necessidade simplesmente que a coisa aconteça e você fica esbaforido para que aconteça. Só que a ansiedade é um pouco mais sutil. Essas últimas 2 semanas para mim foram muito difíceis, muito complicadas. Eu tive que cancelar vários compromissos, vários compromissos para eu poder ter o tempo de me refazer. Veja bem, eu amo a Jesus, eu sou um discípulo de Jesus, eu conheço a Jesus, mas eu tenho que lidar com a minha ansiedade. Eu descobri a minha ansiedade. Há tempos eu às vezes acordo de madrugada, perco o sono, vou dormir tarde e acordo muito cedo porque não tenho sono. E eu descobri uma característica muito peculiar em mim. Quando eu tenho muita coisa para fazer e eu olho para essa quantidade de coisa para fazer, é como se minha mente nublasse. Eu vejo tudo nublado e me vejo num campo sem saída. E eu me vi assim nessas últimas 2 semanas. Só de pensar nas coisas que eu tinha para fazer. Eu tenho que preparar a volta nossa para poder voltar presencial. Eu tenho que preparar o lugar para a gente se reunir pelo menos uma vez esse mês. Eu tenho que separar e fazer a agenda das pessoas que vão cantar no louvor. Eu tenho que fazer plano de leitura. Eu tenho que fazer as mentorias. Eu tenho que visitar pessoas que eu estou devendo. Eu tenho que orar por pessoas. Eu tenho que fazer um monte de coisas. Um monte de coisas. E eu simplesmente, meu corpo avisou para mim que eu não dou conta e que eu tinha que parar. Eu me senti mal depois de ter almoçado, comido alguma coisa, e comecei a me sentir mal, comecei a entrar em estado febril no domingo à noite, e eu falei assim, cara, isso não é normal. O meu corpo está dizendo que eu preciso parar. E o que eu faço quando eu preciso parar? Eu desligo tudo e entro no modo automático. Eu faço simplesmente o mínimo que eu preciso fazer para as coisas continuarem andando e desligo tudo o que eu posso. E eu passei uma semana com dores, eu passei uma semana com o coração aflito, eu passei uma semana muito
muito conflituosa. Mas eu só fui descobrir isso ontem, eu acho, que eu fui descobrir o que eu estava sentindo. Eu fui descobrir isso, depois tentar pensando no que estava, eu estava achando que era físico, e aí numa conversa com uma irmã, uma conversa com a Dani, ela perguntou como é que eu estava, e eu disse que eu estava, ainda não estava 100%, mas eu falei algumas coisas para ela, ela falou, será que você está abalado por causa da série das emoções? Ela brincou. E aí, quando eu fui responder, meu dedo foi quase no automático. Eu fui escrevendo. E ali eu fiz um diagnóstico de tudo que eu estava sentindo. Coisas internas, coisas minhas que não foram resolvidas, coisas da igreja, muita coisa para fazer, relatórios, reuniões, isso tudo que eu te falei. E eu percebi que o que estava comandando isso era a minha ansiedade. E quando eu fico nesse estado, perco o sono, meu corpo sente, minhas juntas doem, e eu descobri que o meu problema tinha um nome, e o nome desse problema era ansiedade. Não sei se você já passou por algo parecido com isso. Não sei se você já sentiu algo assim. Mas eu, graças a Deus, eu consegui dar nome aos meus sentimentos. Você se identifica? Você se identifica com isso? Eu sei que tem uma pessoa na comunidade que talvez se identifique um pouco com isso, com ansiedade. E é uma mulher muito forte, e para vir aqui falar sobre ansiedade tem que ser muito forte. Dar a cara para bater tem que ser muito forte. E como eu falei semana passada, a gente chamou 4 mulheres muito fortes e que estão dispostas a colocar a cara para bater. Eu queria compartilhar com você um pouquinho da história da Rosana. Espia só. Eu vou estar conversando um pouco sobre a ansiedade, sobre a minha ansiedade. Ela me afeta de várias maneiras, tanto emocional como física. Às vezes eu demoro para pegar no sono, que eu fico pensando. Às vezes acordo no meio da noite. Quando eu acordo de manhã, eu fico pensando no assunto envolvido. Eu sinto também que eu fico mais acelerada, eu fico mais desatenta. As minhas emoções, elas variam muito. Às vezes eu fico irritada, às vezes eu fico mais chorosa. As minhas reações, elas me afetam dependendo do grau da minha ansiedade, do assunto envolvido. Bom, o momento que mais pega para mim é quando eu preciso de uma resposta de algo que não depende de mim. Por exemplo, eu quero fazer uma viagem, eu tenho uma festa que eu fui convidada, mas para que eu possa fazer isso, eu preciso de uma folga, por exemplo, do meu trabalho, e nesse mesmo final de semana que eu pedi a folga, outras pessoas também pediram. Então é uma decisão que não depende de mim, depende de outras pessoas. E daí eu fico pensando, será que vai dar certo? Será que não vai dar? Fico pensando nos prós, nos contras. E quando é alguma decisão também que eu tenho que tomar, de alguma coisa importante, eu já fico pensando se a resposta, o que ela vai acarretar, quais são as consequências. Então, ela me domina dependendo do grau também, né, da decisão, do grau da situação. Eu percebi que não estava fazendo bem para mim quando começou a tomar a maior parte do meu tempo e do meu pensamento. Até então eu achava que era normal, que era meu jeito, mas quando eu comecei a perceber que eu deixei de viver um momento comigo ou com as pessoas mais próximas, eu deixei de caminhar com Deus, no esperar de acontecer aquilo no qual eu estou ansiosa. Eu comecei a perceber que isso estava me afetando. Eu comecei a não conseguir descansar em Deus, né? Não conseguia esperar com paciência, assim como diz a palavra. Eu sabia aqui na cabeça, mas para agir eu não conseguia. A prática eu não conseguia. Eu vejo que como prejuízo eu acabei muitas vezes sofrendo sem necessidade, né? Muitas vezes eu sofri, eu chorei e no final
deu tudo certo, não precisaria ter passado por isso. E a minha família, por conta do que eu disse, que eu acabava ficando assim irritada ou chorosa, então eu acabei de certa forma ficando mais introvertida, não me relacionando muito com eles, não tendo muita paciência, não me envolvendo muito com o dia a dia, com os afazeres de cada um deles. Cada vez que eu via que eu não conseguia superar essa ansiedade, eu me sentia mal, me sentia muito ruim. Eu tentava agir por mim mesma, sabe aquela coisa de ter pensamento firme, não, eu vou conseguir, vai dar certo, mas eu vi que eu precisava de ajuda, sozinha eu não iria conseguir. Eu percebo a ansiedade muito forte quando envolve a minha família, seja aqui na minha casa, com minhas filhas, com o Júnior, ou quando diz respeito aos meus pais, a minha irmã, sobrinhos, essas pessoas mais achegadas, Daí eu sinto que a ansiedade ela fica mais forte. Eu vejo que superar é um processo, Acho que primeiro de tudo a gente tem que reconhecer. Como eu disse, no início eu achei que era normal, que era meu jeito. Mas quando eu resolvi e decidi parar e dar uma atenção maior, ver os efeitos, os resultados que aquela ansiedade estava gerando em mim, eu falei, não, eu preciso de ajuda, eu preciso de mudança, eu preciso tomar um outro caminho. Uma vez eu ouvi assim, que não adianta você querer ter resultado diferente fazendo as mesmas coisas. Foi aí onde eu decidi aceitar o desafio do Rodrigo. Na mentoria, ele sempre comentava da gente ter um tempo com Deus, ou solitude, contemplação, estar lendo um livro, mas eu sempre falava para ele, Rodrigo, esquece, isso não é para mim, eu não consigo. Inclusive já até estive pregando sobre isso, falando que eu dei o exemplo que eu não era ligada a 200 volts, a 1000 volts, então assim, era algo para mim totalmente fora de cogitação, eu parar. Foi aonde eu falei, não, eu vou tentar. Fracassei as primeiras tentativas, até que eu me vi lendo livro, acabando um, começando o outro. Eu me vi sentada lá no meu jardim, contemplando a natureza, a criação de Deus. Eu me vi tendo tempo de solitude, de silêncio. E qual foi a minha surpresa? Que eu comecei a sentir falta quando eu não podia ter este momento com Deus. E eu comecei a perceber que a partir do momento que eu comecei a exercer, fazer esses exercícios, eu comecei a conseguir pensar antes de responder. Em todas as situações? Não. Como eu disse, eu não superei tudo, mas eu fico feliz cada vez que eu consigo passar por uma situação e eu consigo já não responder de pronto. Eu fico feliz quando tem algumas decisões a serem tomadas que não dependem de mim e que eu consigo caminhar nesse universo do esperar. Caminhar junto com Deus, porque antes eu não caminhava, eu corria, porque eu queria que passasse logo, eu queria achar uma solução, eu queria que acabasse. Então eu fico feliz quando eu consigo deitar e falar assim, Deus, eu estou entregando nas tuas mãos essa decisão, essa situação, eu sei que não depende de mim. E eu consigo dormir e não acordo. Então eu comecei a perceber que aumentou a minha tranquilidade. Superei tudo? Não, ainda não. Mas uma outra coisa também que eu achei que me ajudou muito foi eu mexer com plantas. O Júnior, ele começou a mexer e me incentivou. E, nossa, qual foi a minha surpresa também, que é algo que tem ocupado uma boa parte do meu tempo, tem me ajudado demais, é algo que eu tenho me apaixonado e tenho conseguido tranquilizar no momento que eu tô plantando, fazendo as mudas. Então isso tem feito muito, muito bem para mim. Eu tô num processo
e sinto que Deus está trabalhando na minha vida em tudo isso. Afinal de contas, né, como a gente sempre fala no nosso grupo pequeno, nós estamos em obras, né, e eu tenho estado aberto para Deus trabalhar na minha vida. Estamos em obras. Alguém se identifica aí com o que a Rosana falou, comentou? Não é fácil para a gente lidar com ansiedade, principalmente nesse biênio 2020-2021. Talvez esse seja o biênio mais longo de toda a história. Parece que esse biênio não acaba. Então não é de admirar que as pessoas estejam tão ansiosas, estejam tão aflitas. Você imagina, tem surge do nada um misterioso vírus lá nos confins do universo que se espalha como fogo para o mundo inteiro. Para o mundo inteiro, interrompe todas as rotinas. E depois a gente vem, não vai em volta e aumenta a curva, diminui a curva e a gente, isso dá um estado de nervos enorme, terrível. É muito complicado. E você adiciona a isso uma camada, um adicional de dificuldade econômica. Quem aí não teve o seu emprego estremecido ou sentiu estremecer a parte econômica da sua família aí? Só se você é adolescente que não. Até os adolescentes devem ter, a mesada deve ter diminuído. Mas se adiciona uma camada de temores econômicos. Uma outra camada de tensões raciais. Nesse tempo aí a gente teve gente morrendo, sendo espancada no supermercado. A gente assume aí uma questão de violência, uma camada de violência. Esses dias agora aqui na nossa cidade de Valinhos, o filho teve que matar o pai porque estava sofrendo ele e a mãe agressões há tempos. Ele pegou a arma para se defender e acabou matando o pai. Você adiciona isso a mais uma camada, olha o tamanho do sanduíche que está ficando. Você adiciona as divisões políticas. Meu Deus, está insuportável conversar sobre política com algumas pessoas. Algumas pessoas estão tão obtusas e assumiram partidos como se fosse time de futebol. Então a esquerda ou a direita e acabou. E só consegue enxergar um lado da história. E aí você termina com a cobertura de desinformação, a quantidade de desinformação, de informação maldosamente divulgada de forma errônea. É maldade, de maldade. Nós tivemos informações falsas sobre vacinação, informações falsas sobre contágio da doença, nós tivemos informações falsas sobre personalidades públicas. Tá uma coisa, virou a moda é você criar o que eles chamam de narrativas. E aí você chega num ponto em que você fala assim, eu desligo a televisão, não assisto mais jornal, não ouço mais rádio, porque não dá. Porque você não sabe em quem acreditar. Então você soma tudo isso a essa situação. É muito complicado. A gente fica assustado. Tem muita gente postando, todo mundo assustado, postando teoria das conspirações online. O que mais tem é a teoria da conspiração. Não é fácil. As pessoas estão cada vez mais ansiosas, solitárias, inquietas, em busca de algo que pareça normal, pacífico e calmo. Olha só, deixa eu colocar para você aí na tela duas pesquisas. Eu só fiz um apanhado rápido, tá bom? Depois esses links dessas pesquisas vão estar na descrição dos vídeos, ok? Para você poder, depois se você se interessar. Primeira pesquisa saiu na CNN Brasil, que segundo um estudo, o Brasil é o país que mais tem casos de ansiedade, 63%, e mais casos de depressão, 59%. Foi uma pesquisa feita pela USP, em parceria com uma universidade, acho que é a Universidade de Ohio, que fez uma pesquisa global. Fez uma pesquisa global. E aí reuniu mais de 10 países onde fizeram essa pesquisa. O Brasil tem 63% das pessoas no Brasil estão ansiosas, 59% das pessoas estão com depressão. Você tem noção do que é isso? Mas sobre depressão a gente vai falar mais um pouquinho semana que vem, beleza? Ou na outra, não sei. Mas a gente vai falar um pouco sobre depressão mais pra frente. E tem uma pesquisa da a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 2020,
A pesquisa foi em 5/7/2020. E ela revelou que 80% da população brasileira tornou-se mais ansiosa do que era antes. 80%. Isso quer dizer que a cada 10 pessoas que estão nos assistindo agora, 8 ficaram mais ansiosas. 8 ficaram mais ansiosas do que antes. Fazia tempos, queridos, que eu não tinha o sentimento que eu tive essa semana. De que eu sempre fico ansioso para que o domingo chegue, para que esse momento de encontro chegue. Mas há muitos anos, eu conversando ontem com a Sabrina, eu falei assim, há muitos anos eu não tenho o sentimento de que eu quero que o domingo meio-dia chegue. Porque eu já cumpri meu papel, já fiz o melhor que eu tinha, e eu deixei, fiz e acabou. Há muitos anos eu não tinha esse sentimento. Então, nós estamos numa situação difícil quando se trata de ansiedade. E o que eu quero começar reconhecendo é que a ansiedade é muito complicado. Não sei se você está se identificando com isso aí, tá bom? Se estiver se identificando, coloque nos comentários, que eu adoro ouvir quando você comenta. E por falar em comentar, eu também adoro quando você dá o seu joinha. Se você dá o seu joinha, a gente fica feliz da vida, viu? Principalmente na plataforma vermelhinha, que é o YouTube. Se você comentar, aí a gente fica feliz da vida. A produção aqui disse que teve comentário. Deixa eu atualizar aqui o meu telefone, meu retorno, porque não estava aparecendo aqui para mim. Deixa eu ver. Ah, aqui tem. Agora vi o comentário da Fabi. Fabi falando, Brasil tem maior consumo de medicamentos para ansiedade e depressão. Olha isso. Olha isso, Brasil. Não é fácil. Mas eu quero que você assuma, se você está se identificando com isso, que a ansiedade é muito complicada. A ansiedade pode ter fonte fisiológica, pode ter fonte emocional, pode ter fonte situacional, pode ter fonte espiritual. E eu quero fazer uma abordagem um pouco mais holística, uma abordagem um pouco mais... Na verdade, eu não quero fazer uma abordagem holística, eu quero fazer uma abordagem setorizada, ok? Se você vai tratar de ansiedade numa abordagem holística, você pode tratar, por exemplo, começar a tratar sobre dieta, suplemento, você pode ir ao médico, você pode ter medicação prescrita para tratar disso, você pode ter terapia para te ajudar a lidar com isso, mas a área que me qualifica a falar sobre ansiedade é a área da ansiedade espiritual, é a área da espiritualidade. Essa parte eu tenho credenciamento para falar, das outras áreas, não. Ok? Então a minha perspectiva com respeito à ansiedade é uma perspectiva espiritual sobre essa emoção que é bem real. Beleza? Então eu não vou falar sobre aspectos de terapia, aspectos de medicamento e tal. Não. Eu vou falar sobre minha perspectiva espiritual. Ok? E você pode estar pensando assim, mas um cristão que é espiritual, ele pode sentir ansiedade? Ele pode sentir essas coisas? Sim, pode, é claro. E sentir ansiedade, estar ansioso, sentir essa insegurança, não significa que você está fracassando com Deus, ok? Deixa eu te falar uma verdade. Guarda isso no teu coração. Não é pecado estar ansioso. Não é pecado estar ansioso. Assim como não é pecado você sentir raiva. Mas, como a Escritura fala, o pecado é onde a raiva te leva. Mas sentir raiva não é pecado. Então estar ansioso não é pecado, mas aonde a ansiedade te leva é que pode ser complicado. E deixa eu tentar, eu acho que eu vou te surpreender. Você sabia que Jesus lidou com a ansiedade? Você sabia que Jesus teve que lidar com a ansiedade? Jesus lidou com essas emoções. E eu quero conversar com você hoje como que Jesus respondeu a essa ansiedade avassaladora. A Fabi está falando, até os cães ansiosos estão sendo tratados, até os cães estão tendo tratamento para ansiedade, não está fácil para ninguém, entendeu? Mas o que eu quero falar com você é como que Jesus respondeu a essa ansiedade avassaladora. Sabe como é que Jesus respondeu? Jesus começou a falar. Quando a ansiedade aumentou, Jesus falou de volta. A ansiedade começou a gritar para ele, ele falou de volta. E ele sempre tinha algo a dizer quando ele se sentia ansioso. Como é que a gente encontra alívio para a ansiedade? A gente encontra alívio para a ansiedade, primeiro, como Jesus encontrou, falando
com seus amigos. Falando com seus amigos. O texto que eu quero pegar para mostrar isso para a gente é o seguinte: Jesus tinha acabado de cear com seus discípulos, ok? E aí eles vai para o monte, vai para o jardim do Getsemane. E eu não sei se você sabe o que significa Getsemane. Getsemane significa esmagamento. Se sentir esmagado. Jesus vai para esse jardim com seu grupo pequeno. Seu grupo pequeno online, Jesus não era online, era o grupo pequeno presencial dele. E ele tinha ceado com esse grupo pequeno, que eram seus discípulos, e depois ele teve aquela discussão que um amigo próximo iria traí-lo, Judas, ele já estava se sentindo angustiado, e aí ele vai para o Getsemane e pega 3 amigos, Pedro, Tiago e João, reserva e vai orar. E Mateus capítulo 14, 32, 33 fala assim: então foram para um lugar chamado Getsemane, e Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto eu vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ficar aflito e angustiado. Você consegue imaginar Jesus aflito e angustiado nesse estado? Na versão da Mensagem da Bíblia do Eugene Peterson, o versículo 33 fala assim: ele mergulhou em grande agonia. Quando fala ele começou a ficar aflito e angustiado, é como se Jesus tivesse caído num buraco de agonia e de aflição. Ele caiu num poço de agonia. Talvez você já pode dizer que você esteve numa situação dessa recentemente? Você esteve num lugar desse recentemente, onde você caiu e mergulhou num poço de ansiedade, de grande agonia? É como se você tivesse no lugar do coração um buraco vazio. É como se você não sentisse mais nada e dentro de você uma escuridão começasse a crescer muito grande. E as coisas começassem a ficar sem gosto. Não porque você pegou a doença e perdeu o paladar, mas porque as coisas começaram a ficar sem gosto e sem cor. E você começou a ficar sem sentir alegria por fazer as coisas. E uma dor aqui dentro, e um buraco te incomodando. Se sentindo esmagado. Jesus sabia o que estava por vir. E ele tanto sabia porque ele falou em conversas anteriores com os discípulos o que iria acontecer. Ele sabia que ele iria ser preso, iria ser torturado, ele iria ser maltratado, ele iria ser crucificado de uma maneira mais... Era a morte mais dolorosa e vergonhosa, porque o preso era crucificado nu na frente das pessoas. Numa cruz, não alta, igual a gente vê no filme, mas uma cruz do tamanho de um homem. Uma estatura comum, para que todos que se passassem pudessem olhar nos olhos e cuspir na sua cara. Nu diante das pessoas. Jesus tomou uma coça gigantesca, com uns chicotes que tinham na ponta, eram tiras de couro, na ponta tinham pedaços de ossos, que quando ele batia, soltava das costas a parte da pele. Jesus sabia como os romanos castigavam, ele sabia o que ele iria passar. Então naquele momento ele estava com muita angústia. E principalmente, ele estava angustiado porque ele iria assumir o pecado de toda a humanidade nas suas costas. E iria sentir algo que ele nunca tinha sentido na vida, sentir-se distante de Deus. Você imagina um cara inocente, que nunca pecou, que nunca fez nada de errado, só fez o bem para as pessoas, e se tornaria pecado por todo mundo. E sentir pela primeira vez na vida esse distanciamento de Deus. Sabe o que Jesus faz? Ele é muito honesto. Ele é muito honesto. Se alguém perguntar, Jesus, como é que você está? Ele ia responder, a tristeza que eu estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Versículo 34. A tristeza que eu estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Fique aqui comigo. É como se ele dissesse assim, tá doendo tanto por dentro que eu não sei se eu consigo sobreviver. Eu estou me sentindo tão angustiado. Eu estou me sentindo com um negócio aqui dentro de mim que eu não sei se eu vou conseguir sobreviver. Parece que eu vou morrer. E eu preciso muito de vocês aqui comigo. Eu preciso mais de vocês do que eu posso descrever. Jesus falou com seus amigos. Jesus falou com seus amigos.
Talvez uma das maiores razões pelas quais você está se sentindo ansioso é porque te falta um pouco de comunidade. É por isso que a gente bate na tecla de você participar de um grupo pequeno online. É por isso que a gente bate na tecla de você deixar de ser convidado e vir para ser família. Você precisa experimentar a vivência de uma comunidade piedosa. Talvez sua alma esteja carente de piedade, carente de ser encorajada. Você precisa experimentar uma comunidade edificante, uma comunidade de construção espiritual do corpo de Cristo. Talvez te falte comunidade. Eu não sei se você reparou, mas vai demorar anos de estudo para as pessoas entenderem o que aconteceu nesse biênio 2020-2021. Principalmente no que o isolamento causou nas pessoas. Por quê? Porque quando Deus criou a humanidade, Ele disse uma coisa muito importante. Não é bom que o homem viva só. Não é bom que o ser humano viva só. O isolamento não faz bem para o ser humano. Lá em Gênesis, quando Deus cria, Ele fala, não é bom que o homem viva só. Nós não fomos criados para viver sozinho, nós não fomos criados para lockdown, nós fomos criados para distanciamento social, nós não fomos criados para viver isolados. E é por isso que a gente está se esforçando para voltar a se reunir como comunidade. Porque eu não sei se você já sentiu isso, mas há algo especial quando o povo de Deus se reúne. Deixa eu te contar, nesse tempo de pandemia, eu só entrei em ambiente de culto 2 vezes. Uma vez foi quando eu tive que tomar posse no começo desse ano como pastor, eu tive que ir na igreja mãe para ter uma celebração super rápida, para que fizesse uma oração e constasse na ata que eu estava sendo empossado como pastor para aqui, para a comunidade de Valinhos. E eu vou falar para você, quando eu entrei naquele lugar, que eu já tinha entrado várias vezes, eu adentrei naquele lugar, vi aqueles bancos de madeira, vi aquele ambiente de celebração, o meu coração chorou. Chorou de alegria, de estar de volta num ambiente de celebração. A segunda vez foi quando eu fui pregar na comunidade da Jardim, na igreja presbiteriana do Jardim Eulina. Meu amigo Tiago, que sempre está aqui com a gente cantando ou pregando, ele me chamou e eu fui lá para pregar naquela comunidade. Foi muito gostoso. Eu entrei naquela comunidade, todo mundo em distanciamento certinho, de máscara, blá, blá, blá. E ali eu presenciei um louvor ao vivo. O pessoal cantando, que inclusive eu chamei eles para cantar na nossa comunidade, eles virão cantar, fazer vídeos para nós. As meninas cantando, eu pregando. É como se alguma coisa no meu coração dissesse, eu estou em casa. Mas não porque eu estava num templo, mas porque eu estava com o povo de Deus reunido. O garral de Deus, o povo de Deus. E há algo muito especial quando as pessoas, o corpo de Cristo se reúne. Há uma manifestação diferenciada porque Deus se derrama de uma forma diferente. Você já parou para pensar que há uma diferença entre orar por e orar com? Orar por você, orar à distância é uma coisa. Mas, por exemplo, se eu ponho máscara, se eu ponho luvas, pego na tua mão e intercedo por você, eu estou orando com você. Isso faz toda a diferença. Estar com, celebrar com, faz toda a diferença. Sabe por quê? Porque Jesus é o poder do com. Deus não quis ficar alardeando o seu amor do céu, mas Ele deu o seu Filho para estar com a humanidade. Jesus é o com de Deus. Ele é a junção da divindade com a humanidade. Ele é o com. O ser humano escolheu viver sozinho. Lá no Éden, se afastou de Deus. Mas Deus não apenas quis alardear que Ele amava e que deixou a humanidade à sua própria escolha. Ele não só alardeou seu amor do céu, mas Ele mostrou seu amor aqui na terra. Ele veio para estar conosco. Esse é o poder do com. Esse é o corpo de Cristo. Jesus é a encarnação. E Jesus sendo a encarnação,
Jesus, sabendo o que você passa, Ele está de ouvidos para que você grite do meio da ansiedade. Ele está com você. Ele disse para os seus amigos, pessoal, minha alma está sobrecarregada. Eu sinto como se isso pudesse me matar. Gente, ora comigo. Para quem que ele falou isso? Para os seus amigos. Ore comigo. Ore comigo. Eram seus amigos. Querido, querida, se você está sentindo ansiedade, a primeira coisa que você pode fazer é fazer o que Jesus fez. Você pode falar com algumas pessoas piedosas e falar com seus amigos. Sempre que você estiver se sentindo sobrecarregado, ansioso, ansiosa, um peso bem pesado, é realmente muito sábio você falar com amigos piedosos, espirituais, que são úteis. Fale com seus amigos. Foi uma conversa, primeiro uma conversa com a Dani, eu consegui identificar, meus dedos foram no automático, eu consegui identificar meus sentimentos. Depois, à noite, eu conversei com a minha esposa, nós conversamos sobre isso. Eu puxei a conversa e comecei a falar sobre os meus sentimentos, aquilo que eu estava sentindo. Ontem eu tive um passeio muito gostoso com amigos muito queridos que eu não via há muito tempo. E a gente foi num parque gigantesco e a gente foi andando e conversando, ouvindo suas histórias de viagens, ouvindo seus planos futuros, conversando sobre nosso estado. Isso faz bem. Isso faz bem. Fale com seus amigos. A segunda coisa que Jesus faz, que Ele nos dá como dica, é fale com o seu pai. Fale com o seu pai. Não só o seu pai da terra. É bom você falar com ele, mas é com o seu pai do céu. Deixa eu te falar uma coisa. Eu sei que você tem uma experiência muito significativa, horrenda para contar sobre isso. Você já entrou no carro onde a coisa estava... Você estava numa vida assim... Naqueles momentos que você fala assim, eu não preciso de mais problemas. Você vira a chave do seu carro, uma luzinha amarela acende ou uma luzinha vermelha no carro acende, indicando que é problema, leve para o mecânico. Cara, não tem experiência mais poderosa e desanimadora do que essa, fala sério. Às vezes você está atrasado, você está sem dinheiro, e aí você liga o carro, ele puf! Ai, meu Deus do céu. É uma experiência maravilhosa, de horrível. Mas deixa eu te falar, você, quando aquela luz acende no painel do carro, ela é o problema? Não. Ela está indicando para você que tem um problema. Ela é apenas um sinal. Está dizendo, leve ao mecânico, leve ao fabricante. A luz que acende é um sinal. O que é a ansiedade? A ansiedade é um sinal alertando a você que é a hora de orar. A ansiedade é um sinal, como no painel do carro. Vá para o fabricante. Vá para o mecânico, vá orar. Hora de levar os seus pensamentos para Deus. Paulo mesmo, o apóstolo Paulo, quando escreve em suas cartas, ele fala, não fiquem ansiosos por coisa alguma, mas antes, em todas as situações, levem seus pensamentos a Deus, orem a Deus, que as suas petições sejam reconhecidas por Deus com ações de graças. Falem com Deus. Se você não viva ansioso, fale com Deus. Não viva ansiosa, fale com Deus. Coloque para Deus. A ansiedade é um sinal que você precisa orar. Querido e querida, se é grande o suficiente para você se preocupar, é grande o suficiente para você orar. Se é grande o suficiente para tirar o seu sono, é grande o suficiente para você ir orar. Se é grande o suficiente para te deixar com um buraco no meio, rombo no peito, é grande o suficiente para você ter que orar. Se você está preocupado com o seu casamento, ore. Está preocupado com os seus filhos, com o futuro dos filhos, ore. Está preocupada com o futuro da nação? Com as próximas eleições? Ore. Está preocupada com a economia, com o seu emprego? Ore sobre isso. Tem uma decisão difícil para tomar? Converse com Deus.
Não sabe que escola escolher para os filhos, não sabe a situação que os filhos estão na escola. Ore sobre isso. Você não sabe como vai ser a volta à convivência. Tem gente que desaprendeu e fala, olha, eu não sei mais como vai ser quando eu voltar. Está com receio sobre voltar a conviver, mesmo vacinado? Ore. Ore sobre isso. Pastor, tem muitas atividades por fazer, muita coisa no seu horizonte que não vai dar conta. Ore sobre isso. Querido, querida, se está na sua mente, está no coração de Deus. Se está na sua mente, está no coração de Deus. A ansiedade é apenas um sinal. É um sinal que você precisa orar. Marcos 14, 35, 36, ele fala, ele foi um pouco mais adiante, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e pediu a Deus que, se possível, afastasse dele aquela hora de sofrimento. Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Olha a oração de Jesus. A oração de Jesus não é uma oração roteirizada. Jesus é honesto. Jesus é honesto nas suas palavras. Ele não tem uma oração decorada. Ele fala o que está no seu coração. Ele expõe o que está no seu coração. Ele põe a sua verdade na oração. Ele não tem vergonha de falar com Deus. Fala, Deus, tô fora. Não vai rolar. Eu tenho receios de pais que ensinam orações roteirizadas para os filhos. E às vezes, desde pequeno, ensina os filhos a repetir orações. E tem orações que a gente faz e ensina para as crianças que são extremamente perigosas. Extremamente perigosas. Mas eu não vou entrar nesse assunto, não. Mas pare e pensa. Se você tem esse tipo de oração com seus filhos, pensa na oração. Lê a oração. Imagina o que essa oração está dizendo. Tem orações que a gente ensina para crianças que são tenebrosas. Ok? Mas Jesus, ele gritou da profundeza da sua alma. E ele fala a sua mente, ele expõe sua mente, expõe seu coração e grita e fala, cara, não estou aguentando, será que você pode me livrar dessa? Saiba de uma coisa, querido, o único que tem capacidade de ouvir as suas reclamações e ouvir o que você tem no coração de verdade para saber quem você é Deus. É o único. Ele te ama, ele te dá liberdade para fazer isso. E não só te dá liberdade, mas ele espera por isso. Se você gastar um tempo e olhar os salmistas orando, você vai ficar de orelha em pé. Como que os caras se colocam e rasgam o coração diante de Deus. E o Salmo é um livro que nos ensina a orar. Quando eles têm que reclamar, eles reclamam. Quando eles pedem por vingança, eles pedem. Se você lê na NVI ou na linguagem de hoje, tem salmos que falam, Deus, rebenta os dentes dos meus inimigos. Acaba com essa raça de víboras. Eles rasgam o coração para Deus, porque Deus é o único que pode suportar. Ele é grande o suficiente para lidar com as dores da sua alma. Há algo, querido, de curador em contar a Deus quando você está com medo, ou quando você está duvidando, ou quando você não entende, ou quando você está chateado pelo jeito que as coisas estão indo. Há algo de extremamente curador nisso. Ele pode lidar com a sua honestidade, não tenha medo. Você pode dizer, pai, as coisas estão demorando. Pai, as coisas não estão saindo como eu esperava. Deus, está muito difícil confiar em você agora nesse momento. Deus, por que você não age? Deus, por que você permitiu isso e etc. Isso, Deus tem a capacidade de lidar com as dores da sua alma. Primeira coisa, fale com amigos. Segunda coisa, fale com seus pais. Fale com seu pai do céu. Terceira coisa, fale com os seus sentimentos. Fale com os seus sentimentos. Eu não sei você aí, mas você já teve uns sentimentos doidos que te deu aqueles 5 minutos? Já passou aquele momento que te deu uns 5 minutos que você desse vazão aos seus sentimentos, você estaria lascado? Tem gente que fala assim, não, confie nos seus sentimentos. Se eu confiar nos meus sentimentos, eu vou estar preso até as 2 da tarde. Se eu fizer tudo que meus sentimentos mandam, eu vou estar preso daqui a pouco, porque não rola. Já te deu aqueles 5 minutos em que você se sentiu irreconhecível?
Você já passou por isso? Ah, como eu gostaria que você colocasse no chat, mas não sei se você vai ter coragem de fazer isso. Como eu gostaria que você colocasse isso aí no chat. Ah, eu ia ficar muito feliz. Deixa eu te falar um negócio, querido, querida. Você não é os seus sentimentos. Os seus sentimentos são reais, eles são importantes, mas necessariamente eles não são verdadeiros. Não são verdadeiros. Seus sentimentos não podem levar você, não podem conduzir você, não podem liderar você, não podem controlar você. Você precisa falar com os seus sentimentos. Você não manda em mim. Você não é meu chefe. Você não é meu líder. Você precisa conversar com os seus sentimentos. Porque sentimentos não refletem necessariamente a realidade. Os sentimentos não refletem necessariamente a realidade das coisas. Eu tenho certeza que você já ficou obcecado, preocupado com coisas que nunca aconteceram. Você já se planejou, você fez, não, isso vai ser assim, isso, aquilo. Você já planejou todas as respostas e aquilo nunca aconteceu. Ao poder da experiência da vida de uma pessoa. A Cida já chegou num ponto da vida que ela tem coragem. E ela fala assim, muitas vezes. Muitas vezes. Olha como é que a pessoa que já chegou no nível de experiência, ela fala abertamente, não tem problema. Que legal, Cida. Obrigado por participar. Muito feliz. Então, você precisa... Seus sentimentos não podem controlar você. E você, às vezes, a sua mente, às vezes, é o pior inimigo que você tem. Porque a sua mente te faz gerar cenários e você pensa um monte de coisa, pensa um monte de situações e que nessas situações jamais ocorreram. Eu gosto de exemplificar isso quando você fica... quando alguma coisa acontece e você percebe que foi um mal entendido, talvez alguma coisa aconteceu. Aí você começa a imaginar o cenário na sua cabeça. Se fulano vier, eu vou falar isso. Mas se ela falar isso, eu vou falar aquilo outro. Ah, mas se ela falar aquilo outro, eu vou lembrar ela daquele jeito, aquilo outro. Vou falar pra ele isso e aquilo. E aí você começa a arrumar cenários. E aí, quando a pessoa chega em casa, você encontra a pessoa, você já tá com um arsenal todo armado pra cima da pessoa. A pessoa chega em casa e olha... Oi? Tudo bom? Mas tudo foi armado porque você achou que uma coisa iria acontecer e você já pensou na sua resposta. E aquilo nunca aconteceu. Você precisa falar com seus sentimentos, fale a verdade. A Fabi falou, pai, misericórdia. Você precisa falar a verdade com seus sentimentos. Fale com seus sentimentos sobre a sua fé. A Fabi, total eu. Fale com seus sentimentos sobre a sua fé. Porque os seus sentimentos não podem te guiar. O que Jesus fez? Marcos capítulo 14, versículo 36, ele fala, Pai, meu Pai, Tu podes fazer todas as coisas. Afasta de mim esse cálice de sofrimento, porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que Tu queres. Como que Jesus está se sentindo? Mal, numa angústia terrível, sabendo que vai vir e não está com vontade de atravessar isso. Então Jesus faz o quê? Meu sentimento, Pai, é esse. Mas eu não quero que aconteça conforme o meu sentimento. Eu quero que aconteça conforme a tua vontade. Quando você fala a verdade aos seus sentimentos, você alinha os seus sentimentos com a sua fé. Você alinha os seus sentimentos com a sua segurança em Deus. Isso é muito importante. Por exemplo, quando você sentir que Deus não te ama, não. Fale com seus sentimentos. Deus me ama sim. Porque Deus é amor. João 3,16 diz que Deus é amor. E Deus me amou de tal maneira que Ele entregou o próprio Filho por mim. Quando você sentir que ninguém se importa com você, não. A verdade é que Ele se importa sim. Ele colocou pessoas à sua volta para você nunca ficar sozinho, para que demonstre a importância dele por você. Jesus é o Deus Emanuel, o Deus conosco. Quando você se sentir preocupado com dinheiro, você tem que lembrar, meu Deus supre todas as minhas necessidades, Deus proverá, meu Deus é o Jeová Jireh.
Quando você sente que não vai dar para continuar, fale a verdade ao seu coração, dá para continuar assim porque eu sou mais vencedor em Cristo Jesus, eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Fale ao seu coração sobre a sua fé, fale aos seus sentimentos sobre a sua fé. O que Jesus fez com a ansiedade? Ele falou com seus amigos, falou com o seu pai e falou com os seus sentimentos. E sabe o que aconteceu? Funcionou. Funcionou. Jesus chega naquele jardim do esmagamento, oprimido, com sua alma esmagada de ansiedade. Ele fala com seus amigos, ele fala com Deus e ele fala com seus próprios sentimentos. E quando os soldados vêm, a Bíblia diz que ele se levanta e vai ao encontro dos soldados. E quando ele está no momento terrível, ele fala: ninguém tira a minha vida, eu a dou. Jesus estava firme. Jesus enfrentou julgamento injusto, tortura indescritível, uma dor excruciante, vergonha na cruz, mas ele estava como? Resoluto, forte, determinado, inabalável. Ninguém tira a minha vida, eu a dou. E no final ele diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. O que Jesus fez funcionou. Falou com os seus amigos, falou com Deus e falou com seus sentimentos. Aquele Jesus que chegou quase no jardim, quase incapaz de ficar de pé, sob o peso de uma ansiedade esmagadora. Ele fala com seus amigos, fala com seu pai, fala consigo mesmo e sai de lá firme. Nenhum homem tira a minha vida. Quando ele está pendurado numa cruz e toda a criação está no seu pior momento, zombando e cuspindo do seu Criador, Deus em carne e osso, Jesus olhou para o seu pai e disse: Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que estão fazendo. Ele disse: está acabado, está consumado. Eu fiz o que você me mandou. E o que ele termina dizendo? Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ele deu a sua vida e o que ele fez funcionou. A confiança é inabalável. Você quer lidar melhor com a ansiedade? Faz o que Jesus fez. Fale com seus amigos. Fale com Deus. Fale com os seus sentimentos. Fale bastante. Fale tudo. Em Filipenses 4, 6 a 7, Paulo diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E o que vai acontecer? E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o seu coração, a mente de vocês em Cristo Jesus. A paz de Deus vai guardar você. Não é qualquer paz, não é a paz que o mundo dá, não é qualquer tipo de paz, é a paz de Deus, é uma paz que guarda. É uma paz que guarda. E eu quero dizer uma coisa nesta hora para você. Você precisa dessa paz de Deus no seu coração. Eu quero desafiar você a se levantar aí agora onde você estiver. Isso, a ficar de pé. Num ato de fé. Porque essa paz é a paz de Deus, não é a sua paz, não é a paz do mundo. O mundo não pode dá-lo e o mundo não pode roubá-la. O mundo não pode dar essa paz, não pode tirar. Só Deus pode dar essa paz. E se você quer receber essa paz agora, eu te desafio, fique de pé e ore comigo. Pai, em nome de Jesus, eu peço, Pai, que cada coração que está necessitado da Tua paz, que está de pé nesse momento, eu peço que Teu Espírito Santo desça, Pai, com uma fúria agora e apazigue todos os sentimentos e
tire a ansiedade e no lugar ponha a segurança no Senhor. Pai, tira a neblina da frente dos olhos, destrava os sentimentos e que cada um possa ter, Pai, a sua necessidade emocional agora apaziguada. Visita o coração, visita o nosso coração, em nome de Jesus. Infunda, Pai, a tua paz nos nossos corações, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, querido, que o Senhor realmente dê paz ao teu coração e trabalhe na sua ansiedade. Ok? Vamos dar a bênção para encerrar esse nosso encontro. Estenda suas mãos como quem não tem nada para dar, mas muito a receber. E ao final, traga suas mãos ao teu coração. Um gesto simbólico, internalizando tudo aquilo que Deus falou com você nessa manhã. Querida igreja, que o Eterno abençoe e guarde você. Que o Eterno sorria para você e presenteie você. Que o Eterno olhe para você bem nos olhos e te faça prosperar. Que a graça do nosso Senhor Jesus, que sabe o que é estar em ansiedade, te acompanhe. Que o amor de Deus, o Pai, que cura toda a ansiedade, esteja contigo. E que a consolação do Espírito Santo, aquele que nos fortalece e firma-nos na fé, não te deixe. E te acompanhe nos momentos mais difíceis. Em nome de Jesus. Amém.